Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas 2018. Vamos lá, como sempre, resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo. No que se refere a conceitos de sistemas de informações e de segurança da informação, julgue os itens subsequentes. Um arquivo criptografado fica protegido contra contaminação por vírus, certo ou errado? E aí, pessoal, será que um arquivo criptografado ele fica, de fato, protegido contra alguma contaminação por vírus ou não fica? Para explicar isso, nós precisamos entender esses dois conceitos, o conceito de vírus e o conceito de criptografia. Acompanha comigo primeiro, então. Quando nós falamos de vírus de computador, vírus é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware, que é chamado de vírus porque ele se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Significa dizer que o vírus, para funcionar, precisa de um hospedeiro, ele precisa de um outro arquivo. O vírus é um programa que entra dentro de um arquivo e só dentro de um arquivo é que ele funciona, ou dentro de um programa é que ele funciona. Então, ele se propaga, quer dizer, ele cria cópias de si mesmo e vai inserindo essas cópias dentro de outros arquivos e dentro de outros programas, se tornando parte desses outros arquivos e desses programas, ok? E assim nós podemos até fazer um desenho aqui. Imagina que isso que tu está enxergando aí na tela é um determinado arquivo do Word. E aí eu digo que esse arquivo do Word está infectado com um vírus de computador. O que é a ideia de o vírus precisar de um hospedeiro? Esse vírus aqui, ele só funciona se ele está dentro desse arquivo, porque o vírus só funciona mediante o uso de um hospedeiro, de um outro arquivo. E como é que ele se replica? À medida que o usuário executar esse arquivo hospedeiro, ele acaba executando o vírus também. E aí esse vírus vai criando cópias de si mesmo, vai se replicando e se tornando parte de outros programas e parte de outros arquivos, causando uma infecção em vários arquivos daquele computador. Por isso ele foi chamado de vírus pela semelhança com o vírus biológico, pelo menos com a ideia de replicação. É muito importante saber que o vírus ele depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Quer dizer, para o vírus entrar em ação, é necessário executar aquele arquivo que tinha dentro o vírus de computador. Então, o vírus depende da execução do programa ou do arquivo hospedeiro para que ele seja também executado, já que ele está dentro daquele arquivo, já que ele está dentro daquele programa. Então essa é a ideia que nós temos de vírus de computador. Agora, falando em criptografia, que a questão pede, será que a criptografia impede a infecção por vírus de computador? A resposta é não, porque criptografia é apenas o processo de embaralhamento dos dados, o processo de codificação da informação, dos dados, dos arquivos. E esse processo de codificação ele não evita a infecção por vírus de computador. O que a criptografia então faz? O que ela auxilia em relação à segurança se ela não protege contra vírus? A criptografia é um recurso de segurança para proteger a informação em relação à sua confidencialidade, ao seu sigilo. Portanto, se uma prova sugerir, criptografia não evita vírus, mas garante o que nós chamamos de confidencialidade ou sigilo da informação. E como é que funciona um processo de criptografia em um arquivo? Vamos imaginar que eu tenho um arquivo com a palavra aulas digitada, imagina um arquivo do Word, e aí esse arquivo passa por um processo de criptografia e fica armazenado dessa maneira, ó, x98yhctj. Se alguém mal intencionado invadir o meu computador e tentar ler o meu arquivo do Word que estava armazenado, vai ler x98yhctj e não vai entender que ali está escrito aulas. Só eu que tenho a chave para decriptar esse arquivo é que posteriormente vou decodificar, vou decriptar e vou voltar a visualizar aulas. Então a criptografia ela não evita o vírus, mas ela garante a confidencialidade ou o sigilo da informação, justamente por essa imagem que a gente acabou de demonstrar, né? Bem, então voltando à questão agora de novo, pessoal, o que a gente pode dizer? Um arquivo criptografado, ele fica protegido contra contaminação por vírus? Errado. Não, não fica, porque a criptografia apenas fornece àquele arquivo um padrão de confidencialidade, um padrão de sigilo em relação à informação. Então, se uma outra questão indicar um arquivo criptografado fica protegido em relação à confidencialidade, em relação ao sigilo da informação, aí estaria correto, mas não em relação à contaminação por vírus. Por isso, erradinho aí a questão.
Valeu, pessoal. Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa comentários ali indicando o que achou do vídeo, marca um gostei, isso é bem importante. Também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.